seja o nome do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, uma tarde maravilhosa, onde podemos contemplar a graça de Deus em nossas vidas. Eu queria dizer que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Hoje iremos fazer um estudo, um panorama do livro de Amós. Uma aprendizagem. O livro de Amós, um livro com um profeta menor, né? Com 9 capítulos, né? Onde o autor é o profeta Amós, né? E o tema vai ser justiça social e a verdadeira adoração. Nosso tema desse estudo essa tarde vai ser a justiça social, né? O convívio, nós vamos aprender a viver socialmente no meio dos pobres, do rico, né? No meio dos ímpios, né? Como é que nós devemos nos comportar e vivermos no meio. É muito importante o livro de Amós. Certo? Aí nós vamos ver um panorama nesse livro dos 9, são 9 capítulos. Ok? Esse estudo ele serve para a escola bíblica dominical para a igreja. Caso você queira lecionar na escola bíblica dominical, é bom. Ele dá um parâmetro muito bom para os alunos aprender. Tem um panorama do livro, entendeu? Um panorama geral do livro. Que o tema é justiça social, né? O convívio social e a verdadeira adoração. Não é a adoração falsa, não. É que o livro de Amós vai nos ensinar a verdadeira adoração a Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pedir o poder do Espírito Santo para quê? Nos dar entendimento sobre o livro de Amós. Pai Santo, Poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, estamos aqui mais essa tarde maravilhosa em aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Senhor, peço perdão por meus pecados, minhas falhas, meu erro. Coloca esse irmão em Tua direção, Senhor, que ele possa aprender um pouco mais, não de mim, mas sim da palavra de Deus. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É uma mensagem atemporal do profeta Amós. É do tempo dele, que nós podemos transportar para os nossos tempos, os dias de hoje. A introdução que nós demos é: quem era Amós? Vem a pergunta: quem era Amós? O homem por trás daquela profecia. Antes de mergulhar no livro, é importante conhecer quem é o mensageiro do livro. Antes de você falar ou fazer alguma coisa em nome de Jesus Cristo, é bom você conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. Isso é muito importante. A origem humilde do profeta Amós. Amós não era profeta de carreira ou de família de profeta. Ele não tinha a proximidade nenhuma a ser profeta. Ele mesmo descreve isso no capítulo 7. Boiadeiro e cultivador de sicômoros. Em Amós 7, 14 e 15, o profeta explica o sacerdote Amazias que ele não é profeta profissional, mas um pastor e cultivador de sicômoros de um povo comum. Aí eu te pergunto, o que é sicômoro na Bíblia? Sicômoro é uma árvore muito grande, forte. Ele cultivava essa árvore. Frutos comestíveis de qualidade inferior, que simbolizam o acesso, a disponibilidade para a salvação, a redenção. Então, Amós tinha alguma coisa a fazer na obra de Deus. O sicômoro, quem usou essa árvore foi o nosso Zaqueu, o publicano. Também pode ser raiz ligada a restaurar, como restaurou a vida de Zaqueu.
A árvore deu acesso, facilitou o acesso de Amós a ser profeta de Deus. O trabalho de Amós deu acesso a ele a ser profeta de Deus. O tronco largo dessa árvore, os galhos baixos se tornam muito fácil, que até mesmo Zaqueu subiu nele. Frutos comestíveis produz figos que eram, na época bíblica, uma importância, uma fonte de alimento, especialmente para as pessoas mais pobres. Se alimentavam dessa árvore. Além da sua madeira usada para sacarros, o sicômoro era comum na região do Vale do Jordão. Então nós temos o significado que Deus tirou um homem que não tinha nenhum chamado para profeta, a família dele, ninguém era profeta, para ser a redenção e a salvação, como foi no caso de Zaqueu. Subiu no sicômoro representando a busca, a oportunidade de receber a salvação de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amós, capítulo 7, versículo 14, o profeta menciona ser um cultivador de sicômoro, que é uma árvore, uma fruta, indicando que fazia furos no fígado da árvore para celebrar o seu amadurecimento. O Senhor que tirou da sua vida simples, aquela vida que ele vivia, simples, a ser um profeta do povo de Israel. É assim que o Senhor faz conosco. Jesus tira você do seu incômodo, do seu lugar de conforto, para te fazer um libertador de vidas de alma. A passagem destaca o chamamento divino e soberano para um profeta. Para um profeta cumprir a palavra de Deus. Mesmo que isso possa tornar um momento de conflito. Mas eu queria dizer, com a autoridade de Deus, com o chamado de Deus, você vai mudar toda a situação, tanto da sua vida como da vida das pessoas, como Amós fez. Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15, é um momento crucial, onde o profeta se identifica com seu povo. Onde o profeta vê a sua vocação, reafirmando que o seu ministério é um mandamento direto de Deus. Eu queria dizer para você, através desse livro de Amós, Deus vai revelar um ministério na sua vida. Você podia glorificar o nome do Senhor? Ele era um homem de campo, de pequena chamada, do reino de Sul, do reino de Judá. Esse chamado veio inesperado para Amós. Deus chamou enquanto ele cuidava do seu rebanho e enviou para profetizar tanto no reino norte, que é Israel, ele profetizou, durante o período de grande prosperidade sob o rei Jeroboão II, quando eles estavam com bastante prosperidade. Amós foi uma voz corajosa no meio daquele povo. Imagine a coragem necessária para um homem simples, lá do sul, ir à terra rica e poderosa capital. Um homem da roça, um homem do interior. Lá no norte, lá em Betel, e confrontar a elite dos líderes. Todos aqueles religiosos que estavam, na época de bonância, de fartura. E Amós, Deus mandou Amós ir com uma mensagem de julgamento, de condenação àquele povo. Amós era um outsider. Conhece esse? Um indivíduo que não pertence a nenhum grupo determinado. Ninguém conhecia ele. Ele não tinha revelância nenhuma a ninguém.
o que dava ainda a força da mensagem, mostrando que ele vinha diretamente de Deus. Queria dizer, meu irmão, que talvez você mesmo acha que você não tem chamado, não tem oportunidade, ou você que acha que você é grande demais. Cuidado que um profeta pode deparar em sua frente e profetar uma profecia de Deus para você ter uma mudança radical de vida, como Amós fez para aqueles religiosos. A analogia que podemos trazer para os dias de hoje. Amós era um fazendeiro simples que é enviado a falar sobre bolsa de valores em um grande país, num país próspero. A sua mensagem era popular, mas era totalmente necessária para aquilo. O contexto histórico, o cenário profético de Amós, para entender a mensagem mesmo de Amós, precisamos entender a época que ele viveu. A prosperidade econômica que Amós vivia. O reino de Israel estava em auge. O seu poder e sua riqueza, eles estavam com toda a força. Estavam prosperando. Comércio, construções luxuosas e uma elite rica que mandava e desmandava nas pessoas. Ao mesmo tempo, a decadência moral e social. Porém, essas riquezas não eram distribuídas justamente. Era só para alguns, era para poucos. E todos ali, que viviam ali, era povo de Deus, são povo de Deus. Havia, naquela época, uma enorme desigualdade dessa riqueza com a pobreza que o povo vivia. Vocês podem entender? Os ricos, as pessoas ricas das épocas, os sacerdotes, os que se diziam servos de Deus, oprimiam os pobres. Ei, meu irmão, hoje Deus fala alto para mim e para você. Você tem oprimido alguém na sua vida? Por causa da sua riqueza? Por causa do seu poder? Por causa do seu status? A corrupção na justiça era algo comum. Todo mundo achava que estava tudo bem, ninguém estava prejudicando ninguém. O suborno falava mais alto, eu tinha dinheiro, eu tinha poder. Ele dava um cala-boca. Você já ouviu falar o cala-boca do pastor? Chega o membro da igreja rico e ele dá um cala-boca do pastor. Acontece isso dentro da casa de Deus, meu irmão. O livro de Amós nos ensina isso. Os necessitados eram vendidos. E não era por muito dinheiro, não. É por um par de sandálias. Havia escravidão humana no meio do povo de Deus. Amós necessitaria ser levantado para ser boca de Deus para aquele povo. A religião da época, aquela religião rica, próspera, era uma religião de fachada para Deus. Não servia nada para Deus. Eles participavam de festa, faziam sacrifício e também ofertas. Eles ofereciam dízimo. No entanto, essa adoração era uma adoração vazia, cheia de interesse, cheia de falsidade, cheia de mentira. Pois não era acompanhada por uma vida de retidão e justiça. Meu irmão, para você adorar a Deus, para você dizimar na casa de Deus, para você ofertar a casa de Deus, para você adorar a Deus, você tem que viver uma vida de retidão, uma vida de justiça completamente. Aquele povo, eles achavam que, por ser um povo escolhido, muitos de nós pensamos isso, Deus os protegeria automaticamente, independentemente de qualquer comportamento que eles faziam. Eles poderiam fazer o que quiser, Deus estava a favor dele. Bom, eles pensavam assim. Muita gente pensa assim hoje, irmão. Faz o que quer da obra de Deus, faz o que quer com as pessoas, subornam, compram as suas bênçãos, pagam caro dentro da casa de Deus,
Pastores estão vendendo a casa de Deus. Amós te dá um alerta. O livro de Amós nos dá um alerta nos dias de hoje. É assim, meu irmão. Essa crença, sabe como é que ela é chamada hoje, nos dias de hoje? Talvez vocês não entendam. É a teologia da prosperidade. Ela está aí, ó. Teologia da prosperidade está invadindo todas as igrejas. Dá tudo que você tem, que você vai ser próspero. Deus vai te dar em dobro. Pessoas estão perdendo tudo, enriquecendo pastores. Deus quer a sua presença. Deus quer o seu coração, meu irmão. Deus não quer o seu dinheiro, não. A prosperidade é um resultado da bênção de Deus na sua vida. Se você não for próximo, não tem problema. O que importa é que você está na presença de Deus. Tem muitas igrejas que fazem o pacto incondicional, né? Fazendo pacto com a igreja. Não, nosso pacto não é com o Senhor Jesus Cristo. Nosso pacto é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Esse é o pacto que o Senhor manda você fazer com Ele. Resumindo tudo, irmão, é numa sociedade bonita por fora. Irmãos, tenho que falar isso para você. Quantas igrejas são bonitas por fora. Cada altar, um mais lindo que outro. Cada vestimenta, cada pastor usa cada vestimenta. Não é que isso seja errado, não. Mas nós temos que ver se isso tudo que está acontecendo está apoiado nessa palavra de Deus. Porque essas pessoas são pobres por dentro. Amós veio expor essa hipocrisia para essas pessoas. Se você está agindo assim, hoje pare de agir assim. Assim diz a palavra de Deus. Nós vamos fazer agora a estrutura e a mensagem principal do livro de Amós. O livro de Amós pode ser dividido em 4. Eu disse 4 partes principais. A primeira parte, o oráculo contra as nações. No capítulo 1 e no capítulo 2. Fala sobre ameaça contra diversas nações contra Judá. No capítulo 1. Inicia a profecia com o julgamento do Senhor sobre as nações vizinhas de Israel, como a Síria, Filistina, o Tiro, o Edom, o Amon e os Moabe. E também sobre Judá. Por fim, sobre o seu próprio reino de norte, que é Israel. Então, Amós já começa a profetizar para todas essas pessoas. O versículo detalha as ofensas de cada nação, como a crueldade, o tráfico de pessoas e a quebra de aliança que esse povo estava fazendo. Culmina a advertência de grande julgamento e o exílio para todos. Amós começa a sua mensagem de uma forma inteligente. Quando nós formos fazer a obra de Deus, como nós vamos fazer, nós temos que ser de uma forma como Amós fez, inteligente. Ele anuncia o julgamento de Deus, anuncia a palavra de Deus sobre todas as nações, as vizinhas de Israel, Damasco, Gaza, Tiro, Edom e todas. Hoje é na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, em todo o planeta Terra. Proclama a mensagem de Cristo para todos. Em resumo, o capítulo 1 e 2 de Amós estabelece o tom do livro de Amós, mostrando que Deus, um Deus de justiça, julgará todas as nações pelos seus pecados, mas especialmente seu próprio povo que rejeitou e desobedeceu. Hoje o povo de Deus é eu e você mesmo. Você que aceitou Jesus mesmo. Varão de Deus, varoa, pastor, pastoras, presbíteros, diácono, diaconisa. Hoje, a representação que Amós fala, se Deus levantar um profeta, nós somos representantes do povo de Deus. Deus, um Deus de justiça, julgará todas as nações dos seus pecados, mas especialmente o seu próprio povo, que o rejeitou e desobedeceu.
culminando o exílio e a destruição da sua cidade e fortaleza. O público israelita deve ter ficado eufórico. Eles devem ter aplaudido o profeta. Isso mesmo. Deus vai punir nossos inimigos. Assim disse o profeta para o mundo. Mas Amós dá um golpe final. Ele anuncia o julgamento contra o próprio povo de Judá. E finalmente contra o próprio povo de Israel. Então, Deus manda falar para todos, tanto os inimigos como os amigos de Amós, que era o próprio povo de Deus. Então Deus fala, quando Deus fala para a igreja, não fala só para a igreja que estão fora da igreja, mas os que estão dentro da igreja. Muitas das vezes nós estamos na casa de Deus e tomamos uma repressão, é para Deus estar consertando a nossa vida, está endireitando o nosso caminho. Você pode entender isso? A mensagem ela é clara. O pecado de Israel é ainda mais grave porque ele conhecia a lei de Deus e desobedecia. Muitos de nós conhecemos essa lei, aprendemos essa lei e desobedecendo. A segunda parte do livro de Amós, acusações contra Israel, do capítulo 3 ao capítulo 6. Ele é todo em acusações contra Israel. O capítulo 3 e o capítulo 6 de Amós contém um oráculo do profeta contra Israel, alertando sobre as consequências dos seus pecados, como a injustiça, o povo era injusto, a opressão do povo e a decadência moral. O povo de Israel vivia desse jeito e achando que estava tudo certo. Amós usa uma metáfora de um leão que ruge sem presa, ou uma ave que cai numa armadilha, para ilustrar as calamidades são enviadas por Deus como castigo. Sim, aleluia, glória a Deus. E não ocorre sem a sua permissão. Tudo o que acontece dentro da casa de Deus é permissão de Deus, irmão. É para correção, é para corrigir, é para alertar a casa do Senhor. Os capítulos detalham destruição de Samarina devido às suas prosperidade, de escolha de violência e corrupção. E condena as mulheres ricas e os falsos cultos com os falsos profetas. Até as mulheres estavam sendo corrompidas pela riqueza. Aqui Amós detalha cada pecado de Israel. Havia uma injustiça social, eles vendem o justo por prata. Assim diz Amós. E os necessitados por um par de sandália. Amós capítulo 2, versículo 6, Amós diz assim, literalmente para as pessoas. A opulência e o luxo dos ricos, a grande quantidade de bens e riqueza, a qualidade do rico, luxuoso, magnífico e magnificente. As mulheres são chamadas de vacas de Baçã. Amós capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ouvi essas palavras, vacas de Baçã, eram chamadas mulheres, que estais no monte de Samarina, que oprime os pobres, que esmagais os necessitados, e dizeis vós, Senhor, dai cá e bebemos. Por sua vida luxuosa, à custa dos oprimidos. Cuidado, irmão. Cuidado, minha irmã. O que você anda fazendo com o dom que Deus te deu, com a prosperidade que Deus te deu. Eu queria dizer para você, vai ficar tudo aqui. Você não leva nada. A nossa vida é uma neblina passageira. Nós estamos aqui só de passagem. Conserte a sua vida. Conserte, eu preciso consertar a minha vida. Através do livro de Amós eu estou aprendendo. Essas adorações vazias que nós estamos escutando, nós estamos vendo. A pessoa adora. Vai para a igreja, adora no altar, uma adoração vazia. Ela não vive aquilo que ela está adorando. Ela não vive a glória de Deus todos os dias.
Em Amós capítulo 5, versículo 21 a 23, a palavra de Deus diz assim: Deus diz, odeio, despreza as suas festas religiosas. Olha, meu irmão, é duro Deus falar isso com a gente. Não suporta as suas assembleias solenes. Misericórdia, Senhor. Esses cultos que nós estamos fazendo não estão servindo para Deus para nada, porque nós somos falsos, somos hipócritas. Nós vivemos essa adoração. Afasta de mim, olha o que diz o Senhor, afasta de mim o som dos seus cânticos. É em vão essa gritaria. A verdadeira adoração que Deus quer é que Amós capítulo 5, versículo 24, que a justiça corra como um rio e a retidão como um ribeiro perene. É essa adoração que o Senhor quer. Entrega essa adoração a Cristo. É a justiça do Senhor. Uma retidão, uma vida de retidão. Terceira parte do livro de Amós. As 5 visões do julgamento. Do capítulo 7 ao capítulo 9. Do capítulo 7 ao capítulo 9 do livro de Amós descreve 5 visões simbólicas de Amós sobre o juízo divino contra Israel por justiça da infidelidade, culminante o decreto de Israel não seria mais poupado. Chegou o fim. Há também uma narrativa de perseguição de Amós por parte dos sacerdotes. Eles se rebelaram contra o profeta. O sacerdote Amazias, que o acusa de conspiração contra o rei Jeroboão e uma promessa final da restauração para o povo fiel, a partir do capítulo 9. Vimos uma visão do juízo. Amós relata uma série de visões simbólicas que Deus nos deu sobre o julgamento emitente. Primeira visão, os gafanhotos, é a devastação do povo. O fogo é o fogo consumidor, é o fogo do Senhor, é o fogo consumidor, nunca se apaga. O prumo, né? É o padrão de Deus pelo qual Israel foi medido e achado em falta. É o prumo que Deus te dá hoje. O cesto de frutas maduro é o símbolo de Israel que está maduro para o julgamento. Você conhece a palavra. Você entende a palavra de Deus. Você está maduro o suficiente. Corrigir agora, nesse momento, o seu caminhar, o seu andar, o seu falar, até o seu olhar. E quinto e último, o Senhor ao lado do altar. O julgamento final é inevitável e atingirá a todos, sem escapatória. Jesus está voltando. Ele vai julgar, vai ter um grande julgamento. E todos nós vamos passar no tribunal de Jesus. E a quarta parte, a promessa de restauração. Do versículo, só no capítulo 9, versículo 11 a 15. Profetiza um futuro de restauração para o povo de Israel, onde Deus levantará tendas caídas de Davi. Reconstruir a cidade e restaurar a terra e a vida das pessoas, culminando em uma bênção duradoura e na posse da terra, prometendo que nunca mais serão arrancados da terra da morte. O texto é bem claro, é a grande volta de Jesus, é o grande arrebatamento, é a grande abundância, onde a colheita será em abundância, onde o povo vai ser remido e lavado no sangue de Jesus. O monte destilarão vinho e a coluna transbordarão. O livro não termina em destruição. Após o julgamento há uma promessa de esperança. Deus promete restaurar a casa de Davi, o reino messiânico, e trazer um tempo de paz e prosperidade divina. Aleluia. O que nós podemos, para finalizar, irmão, o que podemos fazer de aplicações nos nossos dias? Quais são os pontos cruciais dessas lições que nós aprendemos hoje no livro de Amós? Nos 9 capítulos que nós aprendemos. O que podemos aprender? O que nós podemos refletir? A justiça social e a fé. Nossa fé deve se expressar em ações, em atitudes concretas de justiça. E cuidado com
os pobres e oprimidos. Cuidado com o seu semelhante, cuidado com o que você está fazendo. Tem hora que a gente acha que a gente é capaz, tão capaz, que a gente pisa em cima das pessoas, machuca, não dá ouvido, mente, debocha da situação das pessoas. Se eu estou falando isso, irmão, é porque eu vejo isso acontecer na casa de Deus. Eu vejo isso, irmão. Pessoas mal instruídas e ter esse tipo de comportamento dentro da casa de Deus. A religião puramente ritualista é inacreditável, é inaceitável para Deus. O privilégio e a responsabilidade. Você tem o privilégio de ser cristão, de aceitar Jesus, mas você, atrás desse privilégio que você teve, irmão, há uma responsabilidade. Como cristão, temos o privilégio de conhecer a Deus, de aprendermos essa palavra. Isso traz grande, enorme responsabilidade. Nós devemos viver de acordo com, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Você está vivendo a vontade de Cristo? Não uma garantia automática de imunidade, como o povo de Israel estava fazendo. Hoje Deus pergunta para você, meu irmão, para finalizar, aonde está a nossa confiança? Confiamos na nossa estabilidade financeira? Ou na nossa posição social? Ou confiamos em Deus? Amós alerta contra as falsas seguranças. Talvez você está segurando no que você está vendo. Não. Você tem que... A sua segurança está em Cristo. A minha e a sua segurança tem que estar na palavra de Deus. O versículo-chave que eu deixo para você hoje. Amós capítulo 5, versículo 24. Antes que a justiça corra como o rio, a retidão como o ribeiro perene. Na tradução na nova linguagem, a palavra de Deus diz assim: em vez disso, quero que haja tanta justiça, como as águas que, enchendo o que a honestidade, seja como o rio que não para de correr. Você tem que ser perfeito, tem que ser honesto. Esse versículo contextualiza dentro da mensagem do profeta Amós. Clama por justiça e retidão, genuína e abundante na casa de Deus. Contrasta com vidas religiosas, com religiosidades hipócritas e vazias, que o povo de Israel praticava, que não era aceito por Deus. Não era aceito por Deus. Sobre a justiça e a busca de Deus. Amós capítulo 5. Esse trecho é chamado para nossa ação. Faça o bem e fuja do mal. Assim diz o Senhor. Para que tenha vida. Então o Senhor, a Deus dos exércitos, o ajudará. Como você afirma. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Amós capítulo 5, versículo 4. O profeta exorta o povo a buscar a Deus para que vivam. Porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, para você, meu irmão. Buscai-me e vivei-me. Vive Cristo. Aceite Cristo. Eu estou falando não é com gente desviada, eu estou falando com pastor. Eu estou falando com presbítero, com diácono. Deus levantou o profeta Amós para isso, para consertar a casa de Israel, a casa do Senhor. Amós capítulo 5, versículo 24, enfatiza a urgência da justiça dentro da casa de Deus. Corra, porém o juiz como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. É sobre hipocrisia religiosa. Amós 5, 21, 23 apresenta críticas de Deus
a religiosidade, vazias e indiferentes para com os necessitados. O Senhor declara: odeio o desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me darão bom cheiro. Não me agrado delas, sobre o julgamento da esperança. O livro de Amós é um alerta à igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Essas igrejas que pregam a prosperidade, a vida financeira. Não que eu estou condenando todas as igrejas que façam isso, porque o povo de Deus já é próximo. Só por você ter o Espírito Santo de Deus, você já é uma pessoa próxima. Você tem que entender isso. O que vinha além disso é bem-aventurança do Senhor na sua vida, meu irmão. Você não deve ver em função disso. Amós capítulo 3, versículo 7 revela que Deus não agirá sem antes revelar o seu plano aos profetas. Então não adianta você achar que você vai agir do seu jeito, conforme o seu achou. Deus vai levantar profetas, vai te fazer de você um profeta, como ele fez com Amós. A palavra de Deus diz assim: certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 7, versículo 7 a 9. Amós capítulo 8, versículo 1 a 3. Amós capítulo 9, versículo de 1 a 4. São as 3 visões finais de Amós, que mostram o julgamento sobre Israel. Era eminente que Deus não o pouparia devido à desobediência de Israel. Nós estamos sendo desobedientes a Deus, na casa de Deus. Hoje Deus está nos revelando a sua justiça dentro da sua casa. Amós capítulo 9. Após essas visões, esse julgamento, este capítulo contém a promessa de restauração para o povo de Israel, mesmo disperso entre as nações, será novamente reunido em sua terra até os tempos finais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, é com alegria que hoje nós terminamos esse panorama do livro de Amós. Você pode estudar, são apenas 9 capítulos. Deus tirou um boiadeiro, tirou um homem que viveu na época de Isaías, de Miqueias, de Jonas, de Oséias, para profetizar sobre aquele, tanto o povo de Deus como o povo que estava rodeando o povo de Deus. Tanto os que estavam fora como os que estavam dentro estavam todos errados. E Deus colocou Amós não para condenar aquele povo, não para matar aquele povo, para restaurar aquele povo. Hoje Deus deu esse panorama do livro de Amós para nós, para nos restaurar. Que essa palavra entre dentro do seu coração, como entrou dentro do meu coração. Eu queria, meu irmão, orar pela sua vida. Deus, Pai Santo, Poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse livro de Amós, Senhor, que nós continuaremos estudando ele para aprendermos, Senhor, a vivermos no meio do povo, a sermos justos, a sermos leais com as pessoas, a podermos perdoar o nosso irmão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, o pecado do irmão, abençoa a vida, a casa do irmão, a família do irmão, o trabalho do irmão, em nome de Jesus Cristo, que ele possa ser referência, Senhor, na obra de Deus, como Amós foi para aquele povo todo. Amós pregou perante sacerdotes, perante rei, perante escribas, perante pecadores, e o Senhor, ele não se calou, Deus, porque ele recebeu a sua mensagem para pregar. E nós estamos aqui para aprendermos a pregar a sua mensagem. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite em nome de Jesus. E queria dizer para você, vá à Escola Bíblica Dominical. Aqui está preparado mais um estudo do livro de Amós, um panorama bíblico do livro de Amós. Sou da Igreja Batista de Getsemane.
Nós somos da família de ADC. Vá à Casa Civil. Escola Bíblica Dominical. Começa às 9 horas. Rua Lagoa da Prata, bairro Turmalina. Aguardo a sua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.